Olá, 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 bem-vindo ao canal Vida e Universo. Sou a Lígia, sua taróloga, que está aqui toda semana, tirando cartas para vocês direcionarem melhor a semana de vocês. Hoje a gente vai fazer, então, a tiragem de Gêmeos, tá? Vou pedindo desculpa porque eu tô um pouco rouca. Vamos lá, vamos fazer uma oração. Lembrando sempre que as tiragens coletivas ressoam com muita gente, mas pode ser que não seja exatamente o que você está passando. Você vai encaixando aí no teu momento, tá? E se você quiser fazer uma tiragem individual, ela é sempre muito mais assertiva. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar meu contato aí na descrição desse vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Universo, me faça de canal limpo e direto, para que através dessas cartas de tarô, eu veja as mensagens que eu busco, eu encontro as respostas que eu preciso, para que os geminianos tenham um bom direcionamento, um bom aconselhamento para essa primeira semana de novembro. Que minhas emoções, meus pensamentos, desejos e medos não interfiram na leitura, para que seja a leitura mais limpa possível para os geminianos. Então vamos lá, primeiro vamos tirar a energia, para ver como é que vai ser essa semana aí, essa primeira semana de novembro, para os nascidos sobre o signo de Gêmeos. Vamos lá. Olha, que semana maravilhosa, hein? Deu 4 de paus, eu vou mostrar para vocês, tá? Mas eu vou contextualizar essa carta para a gente saber do que se trata. Vamos lá, vamos tirar 3 cartas para contextualizar a carta e eu explico direitinho para vocês. Lembrando que eu vou explicando as cartas para vocês também irem aprendendo um pouquinho, né, sobre o tarô. Então vamos lá, tarô, me contextualiza esse 4 de paus para a gente entender melhor. Vamos lá. Olha só. Vamos ver, olha só. A energia da semana é uma carta ótima, tá? O 4 de paus, ele fala de celebração, ele fala de união, ele fala de apoio. São 4 paus, né? A gente tá falando de alicerce, de base, né? Então, essa carta é muito positiva, especialmente para relacionamentos, né? É uma carta, assim, de conexão mesmo entre as pessoas, celebração, né? Ela fala de formalização de relação, então pode falar de casamento, pode falar de início de namoro. É uma carta bem positiva, tá? Mas a gente pegou o contexto aqui, e assim, o que eu entendo aqui? A gente tem 2 cartas meio pesadas também de copas, também de copas não, aqui é 4 de paus, né? Mas aqui 8 de copas e 5 de copas. Essa carta, 8 de copas, ela fala sobre deixar algo para trás, para buscar aquilo que é melhor para você, tá? Normalmente é uma situação que é difícil para você abandonar, tá? Emocionalmente difícil, mas que você precisa deixar para trás. Ele tá de costas para as copas, tá vendo? Para ir em busca do que é melhor para você. Você já viu que essa situação não serve mais para você. O 5 de copas mostra que você deixar isso para trás vai gerar uma certa culpa, né? Você vai ser uma situação que vai te deixar chateado, como a gente está vendo, não é fácil, vai gerar uma sensação de tristeza, talvez, de lamento, às vezes de arrependimento por ter vivido isso, ou por ter deixado isso, né? Vamos ver como é que se conecta. E aqui, uma carta de firmeza, é o Rei de Ouros, né? A carta do homem que sabe o que quer, do pé no chão, né? Que sabe decidir, que dá valor às coisas, né? Dá valor a si mesmo, dá valor às coisas que tem, às coisas que construiu, né? Então, o que a gente consegue entender aqui? A sua energia é essa, mas isso mostra que para você chegar nessa energia, você vai ter que deixar alguma situação para trás. Não vai ser fácil deixar para trás, mas que você sabe que é o melhor para você, tá? Que você se valorizando, né? Ou indo atrás do que tem valor, né? Que é esse 4 de paus. Então a gente vê que você chega nessa energia, mas vai exigir de você um movimento que não vai ser fácil, tá bom? Vamos lá, vamos entender direitinho o que está acontecendo, tirando as cartas para o desafio da semana, tá? Vou deixar mais para cá. Vamos lá. Então vamos lá pedir pro tarô qual vai ser o desafio do geminiano essa semana. O que vai acontecer aí de desafio para ele essa semana. A gente já viu ali na energia que tem um grande desafio, né? Que é deixar algo para trás. Mas vamos dar uma pesquisada aqui. Olha lá, 6 de ouros. Já vou falar para vocês, vou contextualizar primeiro. O tarô me dá o contexto, para a gente entender melhor esse 6 de ouros. 4 de espadas. Imperatriz. E 7 de copas. Vamos lá, vamos entender. Então, vamos lá. O 6 de ouros. 6 de ouros é uma carta que fala
de equilíbrio, de dar e receber, de reciprocidade, tá? Isso aqui tá como seu desafio. Então, provavelmente, você está numa situação desequilibrada e você vai ter que buscar esse equilíbrio. Então, isso é um desafio para você, buscar esse equilíbrio, tá? E aí a gente tem as cartas do contexto. Vamos ver. Essa carta aqui fala sobre esgotamento mental, sobre descanso, sobre precisar se afastar emocionalmente de uma situação para dar um tempo para a cabeça. Fala de meditação, de reflexão, né? Então vamos lá. Imperatriz. Imperatriz pode ser uma mulher, né? Mas pode ser também a energia da imperatriz, né? A imperatriz fala de fertilidade, de abundância, de um projeto que você está gestando, ou seja, alguma coisa que você está desenvolvendo, né, para longo prazo, ou seja, a imperatriz muitas vezes fala de gravidez, por exemplo. Por quê? Porque tem uma gestação, ou seja, é uma coisa que leva um tempo para se realizar, né? Então ela fala de fertilidade por isso também, das coisas férteis, né, das coisas que valem a pena esperar, né? E o sete de copas, ele é uma carta que, assim, no sentido negativo, ele fala muito de muita confusão, de você não saber escolher as suas opções, né, de você ficar confuso, ou de você estar iludido, estar olhando para muitos lugares. No bom sentido, é que você tem várias opções, né? Você pode estar livre ali para escolher entre um monte de coisa, né? Então é uma carta que vamos ver aqui como é que se encaixa, tá bom? Então vamos lá, o seu desafio é encontrar o equilíbrio, tá? Para você encontrar esse equilíbrio, você vai precisar refletir bem, pensar o que você tem que fazer para restabelecer esse equilíbrio. Afinal de contas, ó, você está deixando algo para trás para ir para um 4 de paus. Será que você não está deixando uma situação para trás para poder iniciar uma relação com alguém? Talvez você esteja abandonando uma outra pessoa para ir atrás de outra. Pode ser também? Pode ser, ó. Afinal de contas, a gente está falando aqui, ó, o desafio das opções, de você saber escolher, tá? Então, para você saber escolher, para recuperar esse equilíbrio, você tem que refletir bem, tem que saber o que fazer, né? Aqui vamos entender como uma pessoa muito fértil para sua vida, né? Se você for homem, a gente está falando de uma mulher, se você for mulher, a gente pode estar falando de um homem, mas a gente está falando de você ir atrás de alguém que realmente vai te trazer esse equilíbrio, né? Então, o desafio é você saber escolher quem é essa pessoa, qual é essa situação que vai te restabelecer o equilíbrio. Você tem que refletir para identificar, né? Então, esse é o seu desafio. Você tem que refletir bem para identificar dentre as suas opções o que é mais fértil, o que é melhor para você a longo prazo, para você poder restabelecer esse equilíbrio, tá? Esse é o seu desafio, então. Vamos deixar aqui. Parece que a gente está falando do relacionamento, né? Tem uma imperatriz aqui, tem 4 de paus, e também são cartas de copas aqui, né? Não parece realmente, talvez, falando de um triângulo? A gente tá vendo várias opções aqui, pode ser, tá? Então vamos lá, vamos perguntar pro tarô as melhores atitudes pro geminiano nessa primeira semana de novembro. Vamos pedir pro tarô qual é a melhor atitude que o geminiano pode tomar nessa primeira semana de novembro. Ó, Pagem de Copas, vou explicar já já, vamos pegar 3 cartas para contextualizar. Vamos lá, tarô, explicar pra gente o que é esse Pagem de Copas como melhor atitude. Ó, Pendurado. Vixe Maria, 9 de espadas. E Pagem de Paus. Vamos lá, o tarô tá mostrando para você a sua melhor atitude, né? Qual a melhor atitude que você pode tomar? Bom, o Pagem de Copas, nesse tarô aqui é princesa, mas ele representa o Pagem, é uma carta que fala de sentimento, afeto, inocente, imaturo às vezes até, porque é o início de algo, né? Os Pagens são imaturos. Mas ele fala de um sentimento genuíno, né? Às vezes ele fala sobre um pedido de desculpa sincero, né? A gente está vendo aqui que talvez você esteja indo em direção a uma pessoa e talvez você tenha que pedir desculpa para ela. Essa é uma atitude que você tem que ter. A melhor atitude é chegar com humildade, né? Com verdade para essa pessoa, né? Então aqui, ó, só que vamos tentar entender. Aqui, pendurado. O pendurado, ele é uma carta que fala de estagnação, fala de estar preso numa situação, mas como ele está aparecendo aqui na melhor atitude, qual que é a melhor atitude para você ter que se identifica aqui com o pendurado? Pendurado pode ser sacrificar alguma coisa para você conseguir aquilo que você quer. Então é saber ceder, por exemplo. É saber olhar as coisas por um outro ângulo, de uma outra perspectiva. Né? Talvez falando assim, ó, vira sua vida de cabeça para baixo,
que seja, né, sacrifique algumas coisas para você conseguir chegar nesse pedido sincero de desculpa, por exemplo, tá? Eu estou imaginando aqui uma situação, para você conseguir estabelecer aquele relacionamento que está na tua energia, para você conseguir esse desafio aqui de reequilibrar as coisas com alguma pessoa importante para você, tá? Também é a melhor atitude, né? A melhor atitude é ficar ansioso? Não, essa carta fala de ansiedade, de angústia, de insônia, de culpa, né? Então a melhor atitude, obviamente, que o tarô não tá falando que a melhor atitude é essa, é o contrário dessa. Então, assim, ó, para de se culpar tanto, para de pensar tanto, né? Tá na hora de você, essa sua angústia tá te deixando preso, né? Então tá na hora de você agir. Aqui é outra página, tá vendo? Os páginas, eles são mensageiros, né? Então, assim, ó, mensagem, manda uma mensagem, procura essa pessoa, né? Se solta dessa estagnação, seja sincero com a pessoa, peça desculpa se for o caso, né? Então, qual é a sua melhor atitude? Para de pensar tanto, né? Para de pensar tanto e vai atrás, manda uma mensagem para essa pessoa com sinceridade, com afeto, né? Para você tentar restabelecer essa situação aqui. Então, claramente está dizendo aqui para mim que é uma situação onde você está indo atrás de um ex ou de uma ex, por exemplo, tá? Enfim, você talvez tenha se arrependido de ter terminado, né? Ou tenha dado valor depois que já aconteceu, que acontece muito também, ó, a carta de valorizar a situação, né? Então, depois que você perdeu, agora você tem que deixar alguma coisa para trás, ou você deixou algo para trás e agora você está valorizando e você quer retornar, pode ser isso também, né? Mas aqui tudo indica é alguma pessoa do seu passado que você deixou para trás ou que você precisa deixar algo para trás agora para restabelecer essa conexão, tá? Então você está pensando muito em como fazer e está na hora de agir. É isso que o tarot está falando. Vai e manda a mensagem, tá? Para de ficar pensando e entenda que você tem que ceder em algumas coisas, sacrificar algumas coisas, né? Ver as coisas por outro ângulo, né? Não vai poder ser igual ao que era, provavelmente, né? Então tome cuidado com isso. Eu vou pedir um conselho agora pro tarô, que meio que complementa essa melhor atitude, porque a melhor atitude, querendo ou não, é um conselho também, né? Mas vamos complementar aqui a tiragem para a gente entender melhor. Vamos pedir um conselho para o geminiano na primeira semana de novembro. Tarô, me mostra um conselho para a gente passar aqui para os nascidos sob o signo de Gêmeos. Olha lá, outra página, hein? Página de ouros, vamos contextualizar? Dá mais uma embaralhada aqui. Contextualiza para mim, tarô. Olha, outra carta de deixar algo para trás, né? Vamos ver. Vixe, mas é um conselho, hein? Ó, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu tentar pegar aqui, que eu não consigo às vezes. Pronto. O conselho é o pajem de ouros. Entre os pajens, o pajem de ouro é o mais maduro, digamos assim. É o menos imaturo, tá? Mas pajens fala de mensagens e fala de início de coisas, né? O pajem de ouros é aquele pajem que ele faz um movimento com mais garantias, né? Ele pensa melhor naquilo que é mais garantido para agir. Então ele começa algo que ele acha que tem mais chance de dar certo. Ou ele faz uma proposta, ele é um mensageiro, para algo concreto, né? Vamos ver, que eu acho que eu já estou entendendo aqui. Vamos ver. O contexto. O contexto, 6 de espadas. 6 de espadas é uma carta que fala de movimento, de deixar águas turbulentas para trás e seguir para algo mais tranquilo. Isso se conecta muito em buscar o equilíbrio, que a gente viu aqui que é um desafio, né? Claramente você vai deixar, é um conselho para você deixar para trás a turbulência, a confusão, talvez a mesma coisa que esteja falando aqui, ó, para você deixar para trás aqui também, mas essa carta também fala de movimento físico, né? De você realmente ir de um lugar para o outro, atrás do que é melhor, tá? A estrela é uma carta de otimismo, de esperança, de confiar, né? Então, ó, você claramente está deixando algo para trás e indo em direção à estrela, né? Então confia, né? Vai lá, procura a pessoa, pede desculpa, manda uma mensagem, faz uma proposta concreta, né? Até porque isso aqui é uma celebração, isso aqui é um início de algo mais formal, né? Então vai lá, procura a pessoa não para ser ficante, para concretizar algo, né? Para selar um compromisso, né? Então confia que vai dar certo, talvez essa pessoa esteja esperando por você, esteja esperando esse pedido de desculpa para as coisas se desenrolarem, né? E você fica preso aqui no pensamento, não age, e essa pessoa tá lá, né, aberta para você
talvez não por muito tempo, porque uma pessoa não espera a vida inteira, né, o pedido de desculpas, mas faça isso, não tenha medo de fazer, né, a sua ilusão aqui, a sua confusão de opções, a sua angústia em ficar pensando como fazer, te traz essa estagnação que não está te deixando feliz, você está numa situação que claramente está ruim, você está te aconselhando a deixar para trás, aqui também. Então, assim, você não tem nada a perder, o que você está perdendo aqui, entre aspas, é ruim para você, né? Então faz esse movimento. Agora o diabo como conselho, né? O diabo normalmente a gente coloca como uma coisa ruim, né? Como dependência emocional, como relação tóxica, como algo ruim, tá? Quando a gente pega ele como conselho, obviamente é para você agir ao contrário disso. Você não ser o diabo na vida dessa pessoa, né? Você afinal de contas está buscando águas mais calmas. Então isso, por exemplo, é algo que você precisa deixar para trás. Um comportamento talvez que você tinha antes com essa pessoa, que você tem que deixar para trás para buscar um comportamento muito mais iluminado de fé, tá? Então, gente, continuando aqui, que eu tive que dar uma pausa, que a câmera simplesmente caiu e eu estava gravando o vídeo. Como a gente estava falando, essa proposta, ela tem que vir com essa mudança de comportamento, tá? Então, o seu conselho é deixe esses comportamentos de diabo para trás. Provavelmente, né, você talvez não tenha tido uma atitude tão legal com essa pessoa no passado, né? Então, tá falando aqui, talvez exista um pouco de culpa, mas você tem que saber mudar, você tem que saber olhar as coisas por outro ângulo, você tem que saber mudar comportamentos, né? Aqui tá nas suas melhores atitudes também, você olhar as coisas de outro jeito, né? Então, o que está mostrando aqui? Que você tem que deixar esse comportamento de diabo para trás, que provavelmente foi o que atrapalhou aqui a dinâmica, tá? Deixar isso para trás e buscar ter mais confiança, ter mais fé nas coisas, ser mais positivo, ser mais otimista, né? Ter essa atitude de estrela na relação, né? E é uma atitude de paz, né? Buscar essa paz na relação. E aí, gente, eu tirei 5 cartas aqui para mostrar a tendência da semana. Eu tinha embaralhado filmando, mas a câmera estava em outra posição, infelizmente. Eu já tirei agora, infelizmente não, tá tudo aqui, tá? Vou até botar na ordem que saiu direitinho, que a ordem foi essa aqui, ó. Tá? Saiu o 7 de copas de novo, então mostrando esse seu momento, né, de grandes ilusões, aí, de muitas opções, de não saber o que fazer, mas você tomando uma atitude, você com firmeza como um imperador, escolhendo aquilo que faz sentido para você, tá? E você chegando com essa atitude de imperador, pedindo desculpas, né? Procurando a pessoa, reequilibrando a relação, né? Agindo dessa forma de estrela, buscando algo concreto, né? Uma proposta concreta com a pessoa, claro que vai dar certo. É como eu falei, eu tô vendo aqui que talvez essa pessoa esteja esperando por isso. Olha aqui, o 10 de copas, a realização do amor, né? Então, eu acredito que você agindo como imperador, chegando lá para a pessoa, mostrando que você sabe o que você quer ficar com ela, e demonstrando que você está mudando comportamentos, pedindo perdão, reequilibrando a relação, mas tem que ser sincero, né? É um conselho do tarô, o conselho do tarô não é para você fingir nada, é para você fazer de verdade, tá? Também mostra que isso vai ser rápido, relativamente rápido, você não vai demorar muito para tomar essa decisão, né? Tem um cavaleiro aqui de espadas, o cavaleiro de espadas vai lá, traz o objetivo, ele luta, ele vai atrás do que ele quer, né? A gente está vendo aqui a previsão da semana, então provavelmente vai acontecer dentro da semana mesmo, tá? Você vai atrás do que você quer para encontrar a rainha, que pode ser um homem ou uma mulher, aí vai depender de você, mas mostrando a postura da pessoa, tá? Você tem que entender que a pessoa vai estar ainda que ela queira, e eu acredito que ela quer que você volte, ela vai estar numa postura mais fria, né, mais analítica, ela não vai se jogar assim, ela vai querer observar ações, você provando com ações que você realmente está abandonando certos comportamentos, que você realmente tem certeza que quer estar com ela, tá? Então você, assim, mostrando que essa semana é muito positiva para você, mas também mostrando que você tem que entender que essa pessoa está nessa posição, tá? Ela está analisando, ela quer ver de verdade se tudo isso é sincero, se tudo isso é consistente, tá bom? Então essa aqui é a previsão da semana, então a gente viu aqui que casou tudo direitinho. E aí, por último, eu vou tirar um conselho aqui com esse oráculo, ele é novo para mim, tá? Então vai ser na intuição mesmo, eu vou tirar aqui junto com vocês vão aprendendo também, é meio na intuição que a gente vai entendendo o que os oráculos querem dizer pra gente, tá bom? Ele tem um livrinho ali, mas eu não vou usar, vai ser na intuição mesmo, o que quer dizer aí o conselho que vai vir. Vamos lá, vou pedir para ele aqui um conselho para os geminianos dessa semana. Vamos lá. Tartaruga.
Olha só, a tartaruga. Vamos pensar o que a tartaruga é. Ó, a tartaruga é um animal que é perseverante, né? Ela faz grandes migrações, né? Por longas distâncias, né? Então, tartaruga, eu tenho uma tartaruga aqui porque eu sei que ela é um símbolo de perseverança, tá? A tartaruga é um símbolo de perseverança, tá? Ela é um animal resistente, ela vive muitos anos, né? Então a gente pode falar de constância, de consistência, né? A gente pode falar disso também. De uma certa forma, a gente pode falar até de fertilidade, porque a tartaruga, quando dá ovos, dá um monte de ovos, né? Ela é um animal muito fértil. Então, a gente está falando o quê? O conselho aqui. Persista, né? Talvez tenha uma fase aqui de adaptação, a outra pessoa está com o pé atrás. Então, pode ser que você precise persistir, entender que você precisa provar em atitudes antes da pessoa relaxar de novo com você, né? Então, principalmente perseverança aqui, né? Não desista, entenda que é um processo e que provavelmente, pelo que eu estou vendo aqui, foi você que gerou essa confusão, então você está pagando o preço agora, mas pague o preço, porque vai ter um grande resultado, tá? Essa pessoa realmente vai trazer muita felicidade para você, se você souber agir direito com ela. Ela realmente gosta, ama você, porque ela tá te aguardando, tá bom? E o que mais que eu falei? A constância, né? Ela é um animal consistente no sentido de como ela é perseverante, ela continua, continua, continua. A gente fala de consistência também, né? Não é só no momento para conquistar a pessoa, para provar para a pessoa, mas é ser assim na relação, de uma forma consistente, durante todo o tempo. Mesmo daqui de 1, 2, 3, 5, 10 anos, você tem que agir com consistência nessas atitudes, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês gostaram, dê um like aí, se inscrevam no canal, né? Para dar uma ajuda, que esse canal é novo. E se ressoou com vocês, por favor, me coloca aí nos comentários para eu saber que eu estou ajudando, que está dando certo, que está ressoando com bastante gente, que faz sentido para você aí, se fez sentido para você, se você está passando por uma situação dessa forma, tá bom? E é isso, até semana que vem.